Olá, quarto ano, boa tarde. Mais uma tarde juntinhos, não é isso? Que Deus possa abençoar vocês poderosamente, certo? Saiba que vocês estão em minhas orações todos os dias. Mas hoje eu quero que vocês agora prestem atenção à nossa aula de hoje, porque nós vamos trabalhar sobre a importância dos micro-organismos. Então, abra aí o livro na página 26. Vamos lá? A importância dos micro-organismos. Os micro-organismos, como as bactérias e alguns tipos de fungos, eles podem ser encontrados em toda parte do solo, na água e no corpo de outros seres vivos. As bactérias e os fungos desempenham um papel fundamental na natureza, pois realizam a decomposição de plantas e de animais mortos, desenvolvendo ao solo os nutrientes de que as plantas necessitam para se desenvolver. Então, além disso, esses micro-organismos vêm sendo utilizados pelos seres humanos para os mais diversos fins. Alguns fungos e algumas bactérias são utilizados na produção de alimentos. Os fungos são utilizados na produção de quê? Na fabricação de pães, de queijos, enquanto as bactérias, como as dos gêneros Lactobacillus, atuam onde? Elas atuam na produção de iogurtes. Muitos medicamentos também, eles são produzidos com o auxílio de micro-organismos. Então, os fungos, os penicillium, certo? Por exemplo, são empregados o quê? Na fabricação da penicilina, um medicamento que trata doenças causadas por algumas bactérias. Já as bactérias, elas atuam na produção de vacinas e na fabricação de insulina, um hormônio essencial para o corpo humano. Então, algumas bactérias também são utilizadas para o quê? Para reduzir a poluição de ambientes, porque elas são capazes de degradar algumas substâncias tóxicas, certo? As bactérias elas têm essa função também. Então, aqui tem um texto que vocês vão fazer a leitura dele, sobre a importância do micro-organismo, e de acordo com o texto vocês vão responder algumas questões propostas. Uma delas é qual a importância do micro-organismo para os seres humanos. Então a gente sabe que ele participa na produção de diversos produtos, como foram citados aqui, certo? De alimentos e medicamentos que servem para os seres humanos. Então, qual a importância ambiental do micro-organismo? Eles atuam na decomposição de restos, de plantas, de animais, de bactérias mortos, certo? Então, vocês vão sublinhar no texto os produtos fabricados por fungos e bactérias. Passar um traçozinho aí. E quais desses produtos você e sua família utilizam? Então, aqui no texto você vai encontrar pães, queijos e iogurtes. Você vai sublinhar se você e sua família utiliza esses produtos, certo? Na alimentação de vocês. Aqui na página 28, analise a ilustração de uma cadeia alimentar e depois faça o que se pede. Na videoaula anterior, nós estudamos sobre as cadeias alimentares, que um depende do outro, não é isso? Então, você tem aí a garça, tem peixes maiores, tem lambaris, tem caramujos e tem plantas. E nós temos o sol, que o sol ele é indispensável nessa cadeia alimentar. Então, circulam os seres vivos produtores, que é os que produzem seu próprio alimento, e os consumidores. Os produtores você vai circular de azul, e os consumidores de verde. Os consumidores são os que não produzem seu próprio alimento, que depende de outro ser para manter as suas energias para as atividades do dia a dia. Então, um componente importante das cadeias alimentares não foi representado na ilustração. Que componente é esse? Porque ele é importante para o ambiente. Então, quais são esses aí que vocês acreditam que não está representado aí? São os seres decompositores. Eles são importantes porque eles realizam a decomposição de restos de seres vivos, desenvolvendo o que? Os nutrientes ao solo. Então, qual é a importância do sol nas cadeias alimentares? O sol ela fornece energia, não é, para as plantas, que são os produtores. As plantas, eles produzem seu próprio alimento para se desenvolverem. Então, as plantas são a base da cadeia alimentar, não é? A planta ela é a base, porque ela produz seu próprio alimento. Já tem outros alimentos outros animais que vão utilizar
da planta como alimento. Então, você vai construir uma cadeia alimentar aí com os seres vivos citados no quadro, determinando o papel de cada um deles na cadeia. Você vai dizer aí quem é o produtor, quem é o consumidor, quem são os decompositores, vai formar a cadeia. Essa cadeia você vai formar, alimentar e depois falar quem são os produtores, que a gente sabe que são as plantas, não é isso? Quem são os consumidores, quem está consumindo algo, e os decompositores, que a gente sabe que são os fungos e as bactérias. Então, virou aí a página. Na página 29, você vai precisar do material de apoio, de acordo com o que está no finalzinho do livro. De acordo com o que você for lendo, certo texto, você vai recortando e colando, ok? Então, aqui vai estar falando de alguns seres. E na página 31, você vai identificar esses seres desse texto agora, da página 29 e 30. Vocês vão citar, retirar deles quem são os produtores, quem são os consumidores e quem são os decompositores. E em seguida vai ter ainda a continuação desse pequeno texto, algumas perguntas, certo? Você vai marcar aí com um X. Então, nossa aula, pessoal, ficará por hoje até a página 31, certo? Dúvida, você me procura no privado, me manda as fotos no privado também para que eu possa fazer a correção, tá certo? Então, nossa aula ficará por hoje aqui. Tenham um bom final de semana, que vocês sejam sempre abençoados por Deus. E vocês moram sempre no meu coração, certo? Beijo, estou morrendo de saudade de todos vocês.